E vocês, antes de chegar aqui, né, pra gente conhecer um pouquinho mais de vocês, como que foi a decisão pra vocês de seguir esse caminho do teatro? Como que chegou aí na vida de vocês? Eu li um pouquinho sobre você, que você chegou a cursar aí engenharia, não foi? Fiz 3 faculdades já. 3 Aham. faculdades. Assim, não foram flores. A minha família, ela é uma família, digamos assim, de profissões bem tradicionais, né? Conservadoras, assim. Tenho bastante médico, dentista, né? Engenheiro na família. E eu nunca tive, assim, alguém que me apresentasse essa veia artística, assim, né? A minha avó materna, ela toca piano. E a minha mãe também, mas nada assim que elas seguiram, sabe? E eu sempre fui um garoto muito despachado, assim, na vida. O engraçado da turma. E aí, por causa dos meus amigos, eu fui pro teatro, assim. Porque eles falavam, ah, você tem Ah, que ele fala, mano, tem que fazer. fazer teatro, cara. Pô, que isso? Tem umas ideias, assim. Eu ficava imitando os outros, professor, ficava improvisando. E aí eu já fazia engenharia já. É, mas eu não gostava, assim. Só que eu ia bem. Sempre fui, assim. Eu sempre fui responsável, assim, porque eu pensava muito na questão dos meus pais terem se esforçado, sabe? Pagado um colégio bacana pra mim. Eu sempre pensei muito neles, assim. Era muito mais por eles do que por mim. Mas eu não tava feliz, assim, em engenharia. Tirava notas boas, só que eu não sabia pra onde ir. Até que, de tantas pessoas falarem, eu resolvi num curso de teatro perto de onde eu morava. E foi uma história bem engraçada, assim, porque eu realmente não sabia o que eu estava fazendo ali. E eu via muitas pessoas que depositavam, assim, o sonho da vida delas, né? E assim, não era menosprezando nem nada, mas eu realmente não sabia onde eu estava pisando, né? E isso Você às falou, ah, eu vou vezes. tentar. Eu falei, cara, de tantas pessoas falarem, eu vou ver o que que é isso. Eu nunca tinha pisado num palco na vida. E para você entrar nesse curso, você tinha que fazer um teste e tal, fazer um teste de aptidão, assim, coisas assim. Só que eu sempre fui muito rápido. Tanto que eu gosto muito de improviso, né? Tanto que eu comecei fazendo peças de improviso, ligados à comédia, eu sempre gostei muito. E aí eu fiz o teste, assim, cara, eu me assustei, assim, com a minha performance, acabei passando. O último teste, a última etapa, assim, digamos assim, do dia, era você tinha que entrar numa sala e você tinha que ou cantar, ou você fazia um monólogo, ou você dançava, né? Áreas ligadas ao meio artístico. Ou você improvisava. Aí eu falei assim, cara, não preparei nada. E aí eu pensando no que, como é que eu ia fazer, o que eu ia fazer. Aí eu olhei no espelho, eu tava bem vestido assim, tava com uma jaqueta legal. E eu tava numa época que os meus amigos estavam indo muito pra casa, assim, de uns dos outros e fazendo som, assim, a galera levava instrumento, cantava, né? E aí eu lembrei disso, eu falei assim, cara, quer saber? Eu vou entrar de produtor musical com a energia lá em cima, dando esporro em todo mundo. Como se a gente tivesse que gravar um disco pra semana que vem, a gente tá atrasado. E aí eu sei que o cara falou assim pra mim, cara, quando você entrar aqui nessa porta, você não tem que falar com ninguém. Você já vai estar dentro do. Você já vai iniciar a sua performance. Eu falei assim, tá bom. Eu tava bem ansioso, né? Nunca tinha feito nada. E aí, cara, eu entrei na porta com a energia lá em cima. A adrenalina ajudou, eu cheguei ao nome do meu amigo Lohan, não sei o que, pô, Yuri, pelo amor de Deus, tu tá de cameraman, a luz tá ali, pô, vem pra cá, tu não tá enquadrando direito. Pedro, como é que é? Tu tá tocando essa bateria ou não tá? E aí eu fui, não sei o que, quando eu vi, eu falei, caraca. Aí eu parei assim, aí tinha mó galera me olhando assim, o diretor do teatro também. E aí, e aí eles me olharam assim, aí ele até comentou comigo, pô, perguntou meu nome, perguntou o que que eu fazia. Aí ele falou, pô, você sabe que muitas vezes o nosso dia de diretor é assim, é bem estressante. Ah, eu troquei uma ideia com ele bacana. Aí ele perguntou pra mim, e se eu te pedisse pra você fazer um drama? Que eu vou embora. Porque assim, eu sempre joguei muita energia pra comédia, sabe? Eu tive uma infância que meus pais se separaram, então assim, em casa eu sempre via um pouco dessa briga deles, né? E na rua eu era outra pessoa. Uma coisa uma válvula de escape, Ok. sabe? São as máscaras. Uma válvula de escape, assim. Aí eu sempre fui bagunceiro, e isso às vezes me prejudicava também, né? Porque não lidava muito com essa energia, não sabia como lidar, não sabia pra onde canalizar, e o teatro me ajudou, né? E aí eu falei, pô, conversando com ele, né? Falei, é que eu não. Aí ele falou, você não fica triste? Eu falei, não, lógico que eu fico triste, mas eu sempre procuro direcionar a minha vida, assim, pra um lado mais positivo. Ele falou, mas olha pra câmera aí e finge que você tá falando com a sua mãe, com o seu pai.
E aí eu lembro, assim, que foi muito marcante isso pra mim. Que eu levantei e aí eu ia embora, realmente, porque ali eu travei, né? E aí eu botei a mão assim no banco pra levantar. E aí eu botei, e quando eu botei, em vez de levantar, eu olhei pra câmera. Eu comecei a falar com a minha mãe como se meu pai tivesse morrido. E eu comecei a chorar. Aí teve uma hora que eu tava. Já deve ter acontecido isso com você, que assim, assim, a gente que é artista, às vezes tem esses momentos, né? E aí eu me assustei, assim, sabe? Porque eu nunca tinha entrado nesse lugar. E aí eu voltei, ele falou, pô, obrigado, não sei o quê. Enfim, resumindo. Aí eu acabei entrando no teatro, eu acabei no teatro encontrando esse lugar para canalizar toda essa energia, né? Tudo isso que eu acabei de falar de uma forma profissional. Mas demorei a querer isso profissionalmente, porque do outro lado tinha minha família. Você continuou fazendo a Minha faculdade? família, mas faculdade, não sei o que lá. Só que aí comecei a ter alguns conflitos internos, porque eu não sabia como dizer isso pra minha família, porque finalmente eu tinha encontrado alguma coisa pra dizer que, é isso que eu quero ser. Porque até lá eu fazia engenharia porque eu era um bom aluno, sempre fui malandro, mas quando tinha que estudar eu estudava, ia bem exatas. Engenharia agradaria a minha família, comecei a fazer engenharia. E aí eu falei, cara, como é que eu vou falar isso agora, gente? Fazer engenharia, eu vou sair de engenharia pra Mas fazer eles sabiam que teatro. você estava fazendo aquele Sabiam, mas curso? assim, tava naquela, né? É um hobbyzinho. Tá, É um negocinho lá. Tanto que a minha ok. avó mesmo ficava falando, ela virava pra mim e falava, pô, até quando você vai ficar brincando de teatro? Eu indo pra curso, eu buscando, isso já mais avançado, eu tentando, sabe? Eu buscando, eu pagava meus cursos, eu trabalhava muitas vezes em festa, assim, de evento, pra pagar um curso pra eu fazer, porque chegou uma hora que eles começaram a tentar boicotar, porque eles viram que eu tava entrando muito de cabeça nesse mundo. Eu também tinha minhas inseguranças, né? Todo ator, todo Uhum. artista sabe o quanto é difícil, né? Quantas barreiras a gente tem que passar pra isso. Mas assim, por isso que eu falei, nem tudo foram flores. Aí em 2019, aí nesse meio tempo, eu parei de estudar, é, trabalhei em shopping, meu pai ali meio que me dando um tempo, mas meio que me pressionando, até o momento que meu pai chegou, meu pai é dentista, né? Chegou e falou assim, Caio, tu vai fazer odonto, já decidi. Eu falei, pô, como assim? Não, pai, calma aí, vamos ver outra coisa, alguma coisa, pelo menos uma comunicação, né? Que, pô, eu possa utilizar alguns dos meus dons, algumas das minhas habilidades. Não, 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 tu Isso vai você estava fazer. com quantos anos? Tava com 21, 20, não, 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 21 entrei no 19? teatro. 23, 23, 23. E aí ele, não, não, porque como dentista eu posso te ajudar, tem meu consultório, tu é profissional liberal, tu não precisa ficar preso a um trabalho, tu consegue ajeitar teus horários. Aí eu, putz, caraca. E assim, meu pai é dentista, minha mãe é dentista, meu tio, minha tia, minha madrasta, eu nunca quis ser dentista. Aí eu fui, entrei na faculdade, e aí fui levando mais tranquilo que engenharia, porque engenharia é uma faculdade muito maçante, o Diego acho que até já fez, né? É bem Você maçante fez? engenharia. É bem Também? maçante, não dá pra você levar nas coxas, sabe? Eu estudava muito. Eu chegava na faculdade às 7 horas e saía às 5, porque eu ficava depois na biblioteca estudando 5, 6 horas da Você tarde. também fez PUC, né? Fiz PUC, é. E aí eu fiz, pô, 6 períodos de engenharia. Eu terminei praticamente o ciclo básico. Então, assim, não foi uma coisa que eu desisti porque era difícil. Eu falei, cara, eu não me identifico com a área, Sim. entendeu? Não era o que você queria Não ser. era Eu o que vi eu rápido queria. que não era pra mim. Pois Eu é, fiz então, 2 eu não tive meses. essa coragem. Eu não tive essa coragem. E aí, eu entrei em odonto, levei mais tranquilo, mas mesmo assim não me preenchia. Uma Aí em das coisas que a gente 2019, tem muito em comum é que eu também passei por várias faculdades. Só que é, eu passei por 4, 3 sim. cursos diferentes. Tu conseguiu sair rápido, né? Eu Ah, alonguei cara. muito. Eu olhei e Odonto eu fiz pensei, um ano e não é meio. isso. Odonto eu fiz 2 anos. Você fez odonto? Fiz odonto. Fez 2 anos de odonto? Fiz um Achei ano e que tu meio, tivesse feito 2. um período Não, só. não. Fiz bastante. Aí em 2019, Você fez então engenharia, engenharia, entrei em 2014. aí fez Aí em depois. 2018, 2014 eu tava no 9º ano. 2018 eu entrei em odonto. 2018 eu entrei em odonto. Que eu fiz 3 anos de engenharia, parei um ano e entrei em 2018 em odonto. Isso. E aí em 2018 eu tava sentindo aquela muito angustiado, assim, sem saber o que fazer também, mercado também difícil, não sabia o que curso fazer, porque já tinha feito vários cursos, já tinha tirado meu DRT, feito peça.
E aí eu consegui passar pro... Aí eu fiz uma... Minha primeira participação na televisão foi na Record. Foi em Topíssima. Foi uma cena com o Cadu Moliterno. Foi bem legal. Foi o último episódio, assim. Um personagem bacana. Ele entrava na República, todo mundo tinha ido embora. E aí eu entrava, foi bem legal. O Ajax que dirigiu. Ah, é? Depois a gente lembrou que o Ajax foi diretor de Tagem, né? Foi bem legal isso. E aí, no final do ano, eu tava assim, sem saber o que fazia, o que eu falo. Aí eu passei por um filme, que foi meu primeiro trabalho assim grande. Foi muito legal, porque eu tava num momento bem difícil assim, sabe? Me questionando assim, minhas habilidades, achando que eu tava, por algum motivo, ficando maluco, porque todo mundo falava pra eu largar e eu não largava. Falei, cara, então eu acho que eu tô insistindo mesmo em algo errado, né? E aí veio o telefonema. Na verdade, eu ia fazer a terceira chamada do teste, né? Foram algumas etapas. Aí o meu agente na época falou: você passou pra terceira e acho que é a última etapa. Falei, pô, que bacana. Nunca tinha chegado tão longe em um teste. E aí, passou 2 dias, ele me ligou e me dando parabéns. Aí peraí. Ele, não, nem precisou, eles querem você. Foi bem legal, fiz o personagem chamado Nando. Era o alívio cômico, era de comédia, né? Agora eu faço Gustavo, que é o revoltado. Mas eu vim da comédia e foi muito legal, assim. Pô, eu chorei, assim, agradeci a E aí Deus você e já tudo. tinha saído de odonto. Não. tava Mas aí esse fazendo. foi meu álibi, Ah, entendeu? ok. Esse foi meu álibi. Eu cheguei e falei assim, galera, agora é isso, eu vou... porque eu negociava com os meus pais, tipo assim, não, me dá um tempo, me dá um prazo. Então, aí eu chegava nesse prazo e meu pai, não, você vai fazer odonto, já deu. Então, quando eu passei pra esse filme, eu cheguei a... Aí eu consegui mais um prazo. Aí veio a pandemia. Aí na pandemia eu fiz um comercial, enfim. E aí tava me questionando de novo agora, porque a gente nunca A tá... pandemia foi complicado. Eu tava tentando voltar, aí deu a pandemia, porque eu fiquei um tempo parado, né? Pois é. Eu comecei muito cedo, diferente dele, eu comecei, tipo, a minha mãe já me botou na agência, eu tinha 1 ano e pouco, Caramba. 2 anos de idade. Agência de pra fotos, É, modelo. eu fiz desde pequeno muito curso, né? Muito workshop, muito. Eu demorei pra entrar no teatro. Normalmente a galera entra no teatro e depois vai pra TV. O meu foi o contrário. Eu comecei com workshop, tudo de TV, comercial e tal. Depois eu entrei um pouquinho no teatro, mas eu não cheguei a fazer teatro profissional. Eu fiz teatro amador um tempinho, eu entrei com 8 anos. Eu acho que era 8, 9, 10 anos, alguma coisa assim. Que o pessoal do condomínio lá ia entrar, aí minha mãe perguntou, tu quer entrar e tal? Eu pensei, No meus curso? amigos vão entrar. É porque não era muito um curso, era aulas de teatro de condomínio, Aula sabe? livre, aula Sim. livre. Aula livre. E aí tinha uma peça no final do ano e tal, que a gente fazia, mas isso daí eu já tinha começado a trabalhar. O meu primeiro papel na TV eu tinha 8. Aí, desde que eu entrei, eu comecei a fazer pelo menos uma participaçãozinha, né, na Mantendo TV por contato ano. ali. Aí em 2009 não lembro o que eu fiz, 2010 eu também não lembro, eu lembro a partir de 2012 que foi quando eu entrei em Rebeldes aqui. Não, mentira. Em 2009 eu entrei em Mutantes aqui. Que eu fiz o Lúcio, o Menino da Luz, que era o Menino da Profecia e tal. Tinha poder? Você tinha poder? Tinha, pô. Eu brilhava. Olha isso. Machucou. Não deu, Cuidado. não. Foi esse barulho. Eu era um vagalume. Tu era um vagalume. E aí cegava os outros e tal. E, pô, eu me amarrei muito, porque desde pequeno eu sempre gostei muito de super-herói. A minha mãe fala que eu ia pra shopping fantasiado, eu ia pra tudo quanto é lugar fantasiado. Eu tinha um baú Ele de guarda a fantasia. peruca de Sansão por isso. Aí eu me amarrei porque tinha superpoder, né, e tal. Aí, pô, eu chorei quando acabou. Aí em 2012 eu entrei em Rebeldes, aqui na Record. Aí eu fiz a segunda temporada, aí eu fiz Gabi Estrela em 2013, que foi muito cansativo, porque eu era um dos personagens, assim, eu era o melhor amigo da protagonista. Então era uma carga horária bem grande. E como eu era criança, aquilo ali acabou meio abalando Você e tinha tal. quantos anos? Eu tinha 13. E tem que conciliar a escola, né? Exatamente. Por lei, né? Mas era bem pesado pra época, como uma criança, né? Aí em 2014 eu cheguei a fazer Vitória, mas aí depois eu parei.
Eu quis entrar num tempo que acabou durando 5 anos no total. Eu até pensei em voltar depois em 2016, que Vitória foi de 2014 até 2015. Aí eu quis parar, foquei em estudo e tal, resolvi que eu ia fazer engenharia da computação. Aí em 2016 eu pensei em voltar e eu fiz que ia voltar, só que eu não passei pro teste que eu fiz, aí eu Desanimou. continuei parado, deu uma desanimada. Aí passou 2017, 2018, 2019 eu falei, eu vou voltar. Isso em 2018 eu tinha entrado na faculdade de engenharia da computação. Eu entrei em uma faculdade, aí eu não gostei da carga horária e eu queria entrar em outra, que é a mesma que ele fez. Só que eu fui lá no dia que começaram as aulas. Aí o cara não deixou eu começar, aí eu só tranquei Matrícula. a matrícula de uma, da que eu tava, e já deixei reservada a outra pra eu entrar no segundo semestre do ano. Enquanto isso, eu entrei num curso de programação. Aí eu aprendi a programar, hoje em dia eu sei programar em Java e tal. O Eric, né? Muita Quanta coisa similaridade, parecida com... Eu né? sempre gostei muito de tecnologia, sempre gostei muito de computador, jogar, eu sempre fui muito viciado em jogos de computador, atualmente em console também, mas, tipo, eu gosto muito como um hobby. E aí eu descobri que eu não gosto disso, não me via, não me Mesma via numa coisa. profissão assim. Eu também sempre curti essas coisas, sempre fui de videogame também. Então, acho que todo menino, praticamente, né? É o geekzão. É, Eu durei 2 meses, eu acho. Eu cheguei a fazer uma prova de cada matéria, né? Eu fiz uma semana de provas e eu pensei, não é isso. Aí eu ainda troquei pra ciência da computação. No início do ano seguinte, eu entrei em ciência da computação, fiz um semestre, aí eu tive uma fase meio complicada de cabeça e tal, mental, e não tava bem. Emocional? Não tava bem e eu comecei a aprender a tocar piano. Eu já tinha maneiro. feito aula de violão e bateria e canto em 2014, só que acabou que eu não levei pra frente. Aí em 2000 Aí eu ganhei um violão em 2019, 18, alguma coisa assim. E aí em 2019, no início de 2019, eu tava na ciência da computação, aconteceu isso e eu comecei a aprender piano. E eu resolvi que eu queria trabalhar com isso. Com música. Só que eu tinha que fazer uma faculdade porque meu pai, ele é bem tradicional, ele queria que eu me formasse em alguma coisa e tal, então eu procurei alguma coisa ligado e aí. aí eu fui fazer produção fonográfica, tudo a ver com o que eu tava fazendo antes. Aí eu, ao mesmo tempo, quis voltar pra TV, voltar pras artes em geral, né, porque a música, que é uma das minhas paixões, conversa muito com a atuação, que é outra paixão. Então, tipo, eu consegui casar bem. Eu ainda não consegui um personagem que cante, mas Vai chegar lá. tamo indo. Vai chegar o momento. Fazer um musical. É. Aí eu voltei a fazer teste e tal, teste, não tava passando pra nada. Aí fiz uma participaçãozinha, aí entrou a pandemia. Quando entrou a pandemia já era, porque tudo parou, né? Tudo, né? O mundo O inteiro, mundo né? artístico, o mundo inteiro, mas o inteiro. mundo artístico principalmente, porque Com ele trancou. certeza, Aí começaram as reprises e tal, eles estavam botando coisas mais antigas, né, já gravadas, mas... E aí eu tava tentando, só que self-tape nunca foi o meu forte. Aquilo de ficar sentado, eu sou muito autocrítico, então ficar sentado, me gravando e eu olhando depois, não dá ruim, certo pra mim. E aí... Passou o ano inteiro, não consegui nada. Aí eu me formei em produção fonográfica nesse você meio tempo. terminou o curso. Sim, esse eu terminei. Aí, em 2021, continuou ainda, né, meio abalado. Eu continuei fazendo teste, eu cheguei a fazer participação em... Eu cheguei a fazer uma participação em Topíssima com o Vitor. Eu esqueci o sobrenome dele. Vitor Novello. Isso. Eu fiz participação com ele e depois eu fiz uma participação em Amor Sem Igual. Começou a voltar os testes presenciais, né? E esse foi o primeiro teste presencial presencial que eu fiz. depois da pandemia foi E Tage. eu saí de lá Seu falando, também? eu Dos dois? passei. Eu saí de lá falando, eu passei. Ah, é? Maneiro, legal. E aí, porque eu sempre me garanti muito no teste, tipo, eu sempre me senti muito confortável no teste Não, também prefiro, presencial. claro. Então eu me sentia meio em casa. Sim. E aí, eu saí de lá pensando, eu passei, só que eu achei que eu tivesse passado para o Gustavo. Ah, é? Você fez Eu o nunca texto? fiz teste pro Eric.
eu só fiz pro Gustavo. Eu fiz não só pro Gustavo também. Tanto que quando me Pô, passaram... eu queria ver ele fazendo o Gustavo, eu queria ver. Porque a gente, no elenco, a gente já teve essa conversa várias vezes. Porque a gente olha pras pessoas assim e A gente vê a muito gente tem personagem. traços da personalidade, né? Ah, é? E aí a gente vê, acha Eu engraçado. não sei se é porque a gente acostumou muito a conviver um com o outro, como o Gustavo, Não, o mas- Eric, mas Não, mas acho que não. a Mag é a Nicole, Entendeu? Tu é o Gustavo. A Ju é a tu não Verônica. tu não é o Eric, mas você tem essa coisa de ser Não, metódicozinho, Você consegue, certinho, tipo, pá, fala, né? é aquele que você se torna, você não faz, sabe? A gente assim, consegue ser. Nossos primeiros papéis, a gente tende a fazer coisas que são próximas da gente, né? Não adianta agora eu querer fazer um psicopata americano que assassina senhoras. Cara, não eu tem como, acredito assim, que- lógico que tem, mas assim, a gente vai Sim, galgando degraus, crescimento, né? né? Crescendo Assim, eu dramaturgicamente. posso estar falando muito errado, mas eu vejo muito de uma forma que você sempre tem que dar uma aproximada de alguma forma. De alguma forma, eu acho que você tem Sabe? que Por encontrar exemplo, vai alguma fazer um psicopata, semelhança. Você tem que arrumar alguma coisa ruim dentro Sim, de você, sim. que você não é assim, mas que todo mundo tem Porque você um entenda. lado. Você entenda aquilo em você pra você materializar aquilo em ações, Isso, né? E nivelar que você aquilo. consegue- que Porque eu você também não consegue sou o se Gustavo. tornar. O Gustavo é um garoto, pô, mimado, né? Rebelde, sem causa, pô. Ele é muito mimado. Eu fico pensando, se eu fosse assim com meu pai, acho que minha mãe não tinha 5 anos de vida. Entendeu? Então é lógico, eu entendo essa impulsividade, essa ousadia dele, o jeito dele. A mesma coisa, quando eu fui fazer o teste, veio a pandemia, né? Quando eu fiz voltando um pouquinho, eu falei assim, caramba, agora vai abrir as portas, agora eu vou. Aí, pandemia, aí eu, beleza, tranquilo. Aí, o mercado congelou e tal, aí você volta a ficar naquele ostracismo, né? O que eu faço? Meu Deus, faz um testezinho ali ou outro. E você já tinha largado a faculdade de odonto nessa época? Não, ainda... Você tava fazendo ainda. Porque o filme foi janeiro, fevereiro e março, Fez então... 2 ou 3 O quê? faculdade? Eu cheguei a fazer 3. Qual foi a terceira? Publicidade. Ah, tá. Mas eu fiz um período só, assim. Você chegou a fechar período, então, em todas que tu fez? Sim, né? sim, pô. Sim, com certeza. E aí... Eu descobri rápido que eu não queria. E aí eu... Bom, e aí eu fiz um comercial, etc e tal. Aí, isso 2020 meu filme lançou, mas já entrou a pandemia. Então, assim, eu tava ali no ar, né? E aí veio o teste de TAG, assim. Tinha feito um teste, aí tava aguardando a resposta desse teste. E aí meu agente disse que eu tinha passado pra TAG. Ele falou, como é que você foi nesse teste que você acabou de fazer? Eu falei, acho que eu fui bem e tal. O produtor ficou insistindo muito ali comigo. Pediu pra eu fazer de algumas formas diferentes do que eu tava fazendo. Ele, entendi. Bom, então a gente tem 2 problemas. Talvez a gente tenha 2 problemas bons. Por quê? Eu falei, porque você passou naquele outro. No da Record, etc. E quando eu fiz o teste, assim... Eu, assim, como o Diego, eu senti muita confiança, assim, que eu tava fazendo. Porque o Gustavo era aquilo, né? Garoto marrentão. Eu fiz de um jeito cariocão, né? Ele é de Floripa, mas eu fiz de um jeito cariocão. Eu não sabia ainda que ele era de Floripa. Então eu entrava, assim, falando com a Nicole, discutindo, porque era o teste, era isso, né? Era a cena minha e da Nicole. E eu discutindo, como é que tu tá ajudando a Mirella? Maria, não fez? Fiz com a Maria, que é a menina que tá fazendo o flashback da Raíssa. Ela fez o teste pra Nicole. E aí a gente fez junto. Eu fiz com outra menina também, outra atriz, Giovana Coimbra também, que fez coisa na Record também. E aí eu falei, cara, eu fui bem, assim, fui bem. Até brinquei assim com o foguinho lá uma hora. Falei, fui bem. Aí acabei passando e, bom, tamo aí na luta. Que bom, né? Sim. E assim, depois que eu comecei, assim... Porque assim, eu comecei com 21, assim, meio tarde perante algumas pessoas, acho que a maioria ali do elenco, assim. Então... Você tá com quantos anos hoje? Eu tô com 26. E com a minha família, assim, ainda meio velho. que não me apoiando muito, sabe? Entendi. Então, eu já me questionava. Falava assim, caramba, será que isso é pra mim? Só que alguma coisa dentro de mim não deixava eu largar. Não deixava mesmo, por mais que eu falasse, cara, era muito mais fácil, por exemplo, eu ser dentista. Eu ia ter o consultório do meu pai, os clientes do meu pai, toda a experiência que ele ia me passar, todo o suporte. E eu falava isso pra mim, cara, Caio, por que você não gosta, Caio? Por que você quer o mais difícil? Né? Mas alguma coisa não deixava eu largar. E sempre que eu tava em algum momento, alguma coisa acontecia pra alimentar esse sonho.
Nem que fosse uma participação, um comercial, algum trabalho acontecia. O importante é sair da inércia, cara. A Sim. inércia é a força mais poderosa em qualquer coisa. Principalmente na nossa... Eu vejo muito isso na nossa profissão. Que você, quando começa a fazer alguma coisa, parece que tudo começa a andar. Parece que você começa parece que... Sim, isso é parece verdade. mexe pra mais Movimento coisa. gera movimento, né? Exatamente. Se você começa a entrar em movimento, você consegue se manter em movimento mais fácil. Sim. Não adianta você estar parado e querer do nada pegar um protagonista. Isso é Não, impossível. é lógico. Não, mas uma parte, assim, lógico, pra quem começou ali, uma participação já ficava muito feliz e tal. E aí as coisas foram acontecendo. Eu peguei o filme, comercial ali, e aí Tagem. E agora eu vou, inclusive, fazer Reis também, que me chamaram pra fazer. Personagem também revoltado. Acho que agora. Você vai estar em Reis também. Vou estar em Reis Na próxima também. temporada. Isso, Você já pode falar um pouquinho do que é esse personagem? Sim, ele vai ser um soldado que vai querer conquistar o interesse do rei. Ele é jovem, mas ele é bem astuto, assim. Ele tem muitas atitudes audaciosas que ele, justamente para chamar a atenção do rei. Né? Então tem umas missões assim, meio que suicidas que ninguém quer fazer, e ele vai lá e fala, não vou fazer, pô. É um maluco. Maluco, sim, ousado. Aí tem essa coisa do revoltado, da impulsividade do Gustavo. Então tem isso. E aí, depois, acredito que... Bom, aí eu acho que é melhor pra galera ver, senão eu não vou entregar muita coisa aqui.